Graça e paz, meus irmãos, boa noite para todos, sejam bem-vindos nesta noite na casa do Senhor. É uma alegria recebê-los e gostaria de convidar todos que estão aqui a se colocarem de pé. Nós vamos iniciar o culto desta noite. Eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus, Isaías capítulo 26, versículo 4. Se você tiver a sua Bíblia aí pertinho de você, por gentileza, abra a sua Bíblia e acompanhe essa leitura. É um versículo só, então vale a pena a gente acompanhar, que diz assim, Isaías capítulo 26, verso 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amém, queridos? Eu vou ler novamente, porque é tão curtinho, né? E é um versículo tão poderoso, tão abençoado, que ele precisa entrar no nosso coração nessa noite. Escute, né? De repente, você entrou aqui com preocupações, com dúvidas, ou até mesmo você teve uma semana difícil, mas hoje, como a gente sabe, é o primeiro dia da semana, e é o primeiro dia em que nós podemos ser renovados por Deus. Você está aqui para ouvir uma palavra, participar desse culto, para Deus falar ao seu coração. Com certeza, nós saímos de nossas casas para ouvir o que Deus quer falar conosco. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite, né? Com certeza, nós queremos ouvir a voz de Deus. E aqui já, né, nesse versículo, o Senhor já está falando com certeza ao teu coração. Confie para sempre. Escute, não é confiar às vezes, né? Não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente diz assim, olha, eu estou passando uma luta, será que dá para confiar que Deus está comigo? Será que dá para confiar que Deus está ouvindo a minha oração? Mas esse versículo está dizendo assim, ó, para você, confie algumas vezes? Não, aqui está dizendo, confie para sempre no Senhor. Então é no momento ruim, é no momento bom, é em todos os dias da nossa semana, confiar no Senhor. E aí diz assim, somente o Senhor é a nossa rocha. O que é uma rocha, meus irmãos? É algo inabalável. A gente se abala, né, com notícias, com frustrações, decepções que a gente tem na vida, no dia a dia. Mas quando você confia no Senhor, você se torna uma pessoa inabalável. Eu me lembro que há um cântico, né? Os da época vão se lembrar que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, né? O Senhor é a nossa rocha. E a rocha, Ele nos protege, Ele nos fortalece, Ele nos defende. Quantas coisas, né, nessa semana que passou e essa que vai vir, Deus cuidou e vai cuidar de nós. Então nessa noite o nosso convite para você é você abrir o seu coração, não deixar nada atrapalhar, né? Não deixar nada, impedir a sua adoração. Nós estamos com tantas músicas bonitas que foi preparada com muito carinho para servir a Deus e louvar com a igreja. Uma palavra especial, hoje é o dia da ceia do Senhor. Então, esta noite é uma noite especial. Então não permita nada impedir de você servir a Deus, de você adorar a Deus. Você veio para isso essa noite, amém? Então levante suas mãos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos reunidos nesta noite. Nós queremos Te glorificar, Te adorar por esta oportunidade, esse privilégio, ó Deus, dado a cada um de nós, Pai, que saímos de nossas casas e estamos aqui, ó Deus, nesse ambiente de igreja, esse ambiente de adoração, esse ambiente de entrega. É para isso que nós viemos, ó Deus, entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós não queremos que nada nos impeça, nada seja motivo de impedir a nossa adoração ao Senhor. Toda barreira, todo obstáculo, ó Deus,
que caia por terra em nome de Jesus, que nós tenhamos liberdade nesta noite, Senhor, de adorar, de expressar aquilo que o Senhor é e tem para as nossas vidas, Pai. Abrimos o nosso coração, Deus, para receber tudo o que o Senhor tem para nós nesta noite. Quantos, ó Deus, talvez entraram com dúvidas, questionamentos, perguntas, ó Deus, que aconteceram durante essa semana, mas nesta noite, ó Pai, é noite do Senhor falar conosco, é noite, ó Deus, do Senhor manifestar a Tua palavra em nossas vidas, que ela venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna, toda obra das trevas contra nossas vidas, nós repreendemos, ó Deus, e não aceitamos, porque estamos aqui para ser fortalecidos pelo Senhor. Abençoa essa noite, esse culto, cada irmão voluntário que está nas dependências da igreja, o ministério infantil, os professores, as crianças, todos, ó Deus, que estão aqui para servir ao Senhor, que sejamos instrumento nas Tuas mãos, Pai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos. Graça e paz a todos os irmãos, amém? O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é nosso auxílio. O Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes, e eu me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de terra. Amém, vamos louvar a Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 oh.
da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Uma certeza a gente tem, que Jesus Ele virá, e a vinda do Senhor ela está próxima, amém? Que você prepare o seu coração, prepare com alegria, porque o Senhor Jesus virá outra vez. Juntos. Um dia lindo ao mesmo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria, posso então eu sentir. Pois Jesus Cristo já está. Declare, Jesus virá. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo a ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Queridos, nós vamos ter um momento de intercessão. Muito importante que a gente tenha o costume de interceder, de orar uns pelos outros, porque na casa de Deus nós precisamos orar, né? E a palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas eu queria, nesse momento, compartilhar alguns pedidos específicos. Talvez você traga também no seu coração alguns pedidos, e a gente vai ter essa oportunidade de orar uns pelos outros. Mas eu queria ressaltar aqui o pedido de oração pelo Aguinaldo, que amanhã vai fazer uma entrevista de emprego. Então, estejamos orando pela vida dele. Vamos orar também pela Kelly. A Kelly é a irmã da Amanda, né, que faz parte da equipe de dança aqui. Ela está com pneumonia, né, está tomando alguns remédios, algumas coisas assim, mas parece que não está
trazendo o resultado necessário, né, Amanda? Então, vamos orar pela Kelly, apresentar ela diante do Senhor, e que a Marilu, que é a mãe da Kelly e da Amanda, possa encontrar, né, um remédio certo para a Kelly, para a saúde da Kelly. Mas também nós temos agradecimentos. Oramos hoje de manhã pela nora da irmã Cidinha. Ela ia ter bebê dia 20 de outubro, estava marcado. E ela teve um problema essa noite, precisou ir no hospital e fez a cesárea. Era por volta de 10 horas da manhã. Então, graças a Deus, ela teve o bebezinho, gêmeos, hein? Então, já está bem, para a glória do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Também agradecer ao Senhor pela Júlia, uma das adolescentes, fez uma cirurgia essa semana, já está tudo bem. A Angélica também fez cirurgia nas vistas, está tudo bem. E a Carmosina também fez uma cirurgia, uma retirada de um caroço aqui no pescoço, e está tudo bem. Glória a Deus, irmão. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Porque são motivos de gratidão ao Senhor também. Então, se você puder ficar de joelhos, nós temos esse costume. Se você não puder, enfim, fique à vontade, tá bom? Mas nós temos o costume de ajoelhar, apresentar nossas necessidades nas mãos do Senhor nesse momento. Então, vamos clamar ao Senhor nessa hora, apresentar o seu pedido diante de Deus. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai. Por mais uma vez, nós podemos nos aproximar diante do Senhor e colocar as nossas necessidades diante do Senhor, Pai. Porque nós confiamos em Ti. Ainda que a gente não veja os resultados acontecendo, ainda que os nossos olhos, ainda que o nosso coração não sinta, ó Deus, mas nós cremos que o Senhor está agindo. Nós somos os Teus filhos, o Senhor trabalha por nós, nesse sentido de que nós somos dependentes do Senhor. E nesta hora nós colocamos a vida do Aguinaldo, que vai fazer uma entrevista de emprego amanhã. Nós oramos também pela Kelly, que não está se adaptando com os remédios, mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare o remédio certo para a sua causa, para a sua saúde ser melhorada, Senhor. Nós colocamos essas duas vidas diante do Senhor, pedindo, ó Pai, que o Senhor vá à frente, ajudando e resolvendo todos esses detalhes. Agradecemos também, Pai, pela nora da Cidinha, Renata. Oramos também agradecendo pela Júlia, pela Angélica, pela Carmosina, que fizeram a cirurgia e agora estão se recuperando, estão bem nas suas casas. E nós continuamos orando pela recuperação delas, Pai. Enfim, ó Deus, há tantas coisas que nós trazemos no nosso coração. Alguns trazem pedidos, outros trazem agradecimento, mas nesta noite, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que venha manifestar o Teu poder na vida de cada um que está aqui, Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa, talvez uma porta de emprego, uma causa na justiça, talvez seja uma questão de saúde a ser resolvida, talvez, ó Pai, seja uma questão a ser resolvida no aluguel de uma casa, no financiamento, na questão financeira. Ó Deus, cada um traz uma necessidade, talvez seja um problema familiar, um problema conjugal. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que entre com providência, que o Senhor derrame paz sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus, porque nós sabemos, Pai, que muitos dos problemas que atravessamos nos incomoda, às vezes tira a paz do nosso coração, trazem preocupação, ansiedade, ó Deus. Quantas pessoas chegam até mesmo a não conseguir dormir por causa daquele problema, mas nesta noite, Senhor, libera, ó Deus, dos céus, uma nuvem de paz aqui no coração de cada um. Libera, Senhor, no alto céus, uma tranquilidade, sabendo que os Teus filhos podem descansar no Senhor. E estamos aqui orando, Pai, porque nós confiamos em Ti e entregamos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor já está resolvendo cada necessidade que cada um está apresentando diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós cremos que o Senhor já ouviu a nossa oração. Oramos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode ficar à vontade, pode se assentar. Quero chamar aqui o irmão Ronaldo e o irmão Altair. Eles vão vir aqui na frente. Nós vamos dar esse espaço porque você sabe, nós estamos
na campanha de missões nacionais, né? Você que, de repente, está aqui ouvindo a primeira vez, nós temos essa campanha onde a igreja é desafiada. Então, a palavra está com o Altair e ele vai passar o recado aos irmãos. Graça e paz, igreja, boa noite. Eu queria fazer uma reflexão com os irmãos. Pedir para os meninos pôr a imagem para mim, por favor. Irmãos, eu tenho essa imagem que o Missões, né? O Departamento de Missões mandou para a gente. Ali existe a figura central, é um navio afundando, tá, irmãos? Dentro desse navio, aconteceu o quê? Essas pessoas adentraram esse navio. Um médico, um engenheiro, uma dona de casa, um atleta, um ladrão, um pastor, um padre e um mendigo. E várias outras pessoas, tá? No decorrer da viagem, o navio veio a naufragar. E a tripulação do navio, né, o capitão, os outros marinheiros, muitos dos espertos, pegaram o bote salva-vida, deram linha. E deixou o povo para trás. Sobrou um bote. Desse bote, pela profissão dele, né, atleta, ele tomou do bote, sabendo remar esse bote, né, sabendo administrar esse bote, jogou para a água e convidou outros para entrar. Né? Ele gritou, entrem. Só que o bote só cabe 3 pessoas. Tá? Só 3. E tinham todas essas pessoas. Aí o atleta gritou, desce mais 2 pessoas, que com ele já seriam 3 pessoas. Então ficou aquele dilema. Quais pessoas dessa ele escolheria para descer? Então essa é a pergunta que eu faço para os irmãos. Os irmãos, na sua percepção, né, no seu modo de pensar, qual dessas pessoas vocês escolheriam para poder salvar? Né? O pastor... Não, eu pensei em escolher o pastor, tá? E o médico. Por quê? Eu estou num barco, eu não sei nadar, tá? De repente o bote também fura. Quem que vai me ajudar? O médico, né? Aí aparece o João para me salvar lá, né? E se de repente o João não consegue me salvar, vem o pastor para orar por mim. Ressuscita, irmão. Né? Volta para a vida. Então, essa seria a minha escolha. Agora, eu não sei qual seria a escolha do irmão. Tá? Só que, no geral, sabe, não depende, independe, né? Muitas pessoas iam pensar, pô, vou roubar o ladrão, vou ajudar o ladrão. Ele vai entrar no barco e vai roubar o que eu tenho. Né? Vou chamar o padre. Né? Eu sou cristão, não posso chamar um padre para me ajudar, ter um pastor junto comigo. Então, existem várias alternativas para a gente escolher. No geral, todas as alternativas são corretas. Porque é um momento de muita pressão. Você imagina você num barco, né, um bote, o bote afundando, tem 20 pessoas, aí você fica pensando, vou salvar aquele, vou ajudar aquele. Afundou, você morreu junto. Então, é uma decisão muito rápida. Tá? Na vida da gente, a gente tem que tomar essas decisões rápidas. E a gente tem que ter discernimento para saber o que fazer com rapidez, para não tomar uma atitude errônea, né? Que pode prejudicar tanto a pessoa que a gente escolheu, né? Como a nós mesmos. Tá? Só que o principal disso tudo não é só escolher uma pessoa para salvar. É a gente ficar no sentimento com a pessoa que a gente não salvou. Porque o normal é o quê? A gente comemorar. Salvei 2. Mas isso que a gente não salvou. A gente não pode ser indiferente com essas pessoas. Tá? Isso acontece com os missionários que estão espalhados pelo Brasil. Eles caem em certas situações, principalmente os missionários médicos, né? Caem numa situação de terem várias pessoas para salvar. E a situação obriga ele a escolher alguns para salvar. É uma decisão muito difícil. Muito difícil. A gente tem que saber lidar com essas coisas. Tá? Vocês sabem que a maioria sabe que eu trabalho com o Projeto Recriar, com a cesta básica, e a gente tem caído em certas situações que eu fiquei muito abalado emocionalmente, porque eu consegui ajudar 2 pessoas e as outras 2 eu não consegui ajudar. E isso mexeu muito comigo. Tá? E eu conversei com Deus e
conversei com algumas pessoas também, e eu consegui um direcionamento para as atitudes que eu tenho que tomar de hoje em diante. Tá? Então fica essa reflexão para os irmãos. Não se preocupe só em salvar, mas se preocupe também com os que não podem ser salvos. Tá bom, irmãos? A gente tem, nós somos os escolhidos de Deus, né? Somos os escolhidos de Deus. Para quê? Para ficar sentado aqui, ouvindo, como uma vez aqui um amigo, um irmão da igreja que saiu, Adriano, ele disse, nós somos um copo de água, e nós estamos enchendo, e estamos transbordando. Nós precisamos sair, gente, levar para essas pessoas da rua. Nós temos o projeto Recriar aqui, nós temos a cesta básica, eu e o Ronaldo, a gente faz um culto aqui, uma vez por mês, numa quinta-feira, onde a gente auxilia essas pessoas com a cesta básica, com remédio, com amor, com carinho. A gente tenta fazer o melhor da gente para essas pessoas. É pouco ainda. A barraca solidária, que atende as pessoas que na urgência estão precisando de uma alimentação. Então a igreja tem vários recursos do ID, né? De ir e ajudar as pessoas. E a gente precisa de você aqui trabalhando com a gente, fazendo esse trabalho missionário. Fala, pô, eu não sou missionário. É missionário. Todos nós somos missionários. Existe um missionário daqui do bairro, somos nós, né, que trabalhamos para o nosso bairro, para a nossa região. Existe um missionário que vai lá longe trabalhar. Nossa, mas que coragem. Mas é o chamado de Deus para ele. Eu estou aqui, porque o chamado de Deus para mim é aqui. Do Ronaldo é aqui. O seu é aqui. Eu não posso fazer nada, eu trabalho 24 horas. Você pode fazer sim, irmão. Não é só dinheiro. Não é só vir aqui trabalhar. Ajoelha, não, sabe? Cai de joelho. Ora pelas pessoas lá na Amazônia. Ora pelas pessoas lá no Rio de Janeiro, aqui do seu vizinho. Às vezes a gente está aqui, fazendo um mutirão. Nós estamos fazendo agora missões nacionais, tá? E às vezes aqui o nosso vizinho do lado está desamparado. Se você sair da sua casa meia hora, ir na porta do seu vizinho e falar, irmão, você está precisando de alguma coisa? É missão. Falando de Jesus, é missão. Então, gente, essa reflexão eu deixo para vocês hoje, tá bom? Quem você salvaria? E o que você faria com as pessoas que você não pode salvar? Boa noite, obrigado. Amém? Uma salva de palmas, amém? Engrandecendo o nome de nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de estar orando nesse momento por esse propósito de missões nacionais aqui sobre a Igreja Batista de Vila Diva, amém? Aqueles irmãos que puderem aí, acompanhem em oração, amém? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor por esse momento, Senhor, esse momento que o Senhor trouxe à tona em nosso meio, Senhor. Esse momento ao qual nossos olhos estão fitados no Senhor, ao qual temos essa reflexão, Senhor. Quem escolheríamos, Senhor? Quem escolheríamos se na verdade o Senhor é um Deus poderoso e grandioso, a qual deu a oportunidade, Senhor. A oportunidade para que todos sejam salvos, Senhor. Pois isso é a vontade do Senhor, meu Deus. Então, Senhor, que o Senhor possa levantar homens, levanta mulheres, Senhor, em nosso meio, em meio à Tua igreja, Senhor, para estarem diante desse propósito, Senhor, para estarem assim, Senhor, aliançados, afiançados, Senhor, diante essa questão. Seja o Senhor para com a Tua igreja aqui, Batista de Vila Diva, seja o Senhor para com os missionários que estão nos campos e, Senhor, seja o Senhor abençoando, seja o Senhor suprindo, Senhor, venha suprir as necessidades, Senhor, necessidades espirituais, necessidades materiais, seja o Senhor ali entrando com providência diante das situações culturais, Senhor, também, porque se deparam com situações muitas das vezes difíceis ali, Senhor, e só mesmo o poder do Senhor para assim fazer diante desses que estão nesses campos, Senhor. Livra também, Senhor, livra dos laços, livra dos embaraços, todo impedimento, toda barreira, todo intento de Satanás caia por terra em nome do Senhor Jesus, Senhor. Livra-os, Senhor, livra-os ali, Senhor, aqueles que estão levando a Tua palavra de salvação em nome do Senhor Jesus, Senhor. Seja o Senhor para conosco, seja o Senhor para com a Tua igreja, Senhor, cada vez mais, porque sem o Senhor sobre nossas vidas, nada podemos e nada somos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, irmão Ronaldo, irmão Altair.
trazer essa reflexão para nós sobre a campanha. Lembrando aos irmãos que o nosso alvo aqui da nossa igreja local, Igreja Batista Vila Diva, é de R$5.000, tá bom? Então, ore a Deus, veja o que o Senhor coloca no seu coração para você contribuir. Já oramos, né? Nem todos podem ir longe, mas nós podemos também contribuir. Então, veja o que Deus coloca no seu coração. A propósito, no final do culto, deste culto, nós vamos ter venda de salgado, de bolo, pão de mel, né? Então, você pode adquirir esse alimento, levar aí para sua casa, né? Agora nesse finalzinho de noite, antes de dormir, você fazer esse lanche, e você vai estar contribuindo com missões nacionais, né? Com esse alvo que nós temos, além do que nós também vamos direcionar uma parte para o projeto Recriar. Então, a contribuição financeira, ela é importante, mas também você adquirindo hoje, essa noite, o lanche, enfim, os salgados, o bolo, você também vai estar contribuindo para esta obra, tá? Ou se porventura você for fazer uma doação durante a semana, porque alguns às vezes não vêm preparado, fazendo uma transferência bancária, avisa, comunica que a sua oferta é para missões. E aí os tesoureiros, então, vão direcionar esses valores para missões nacionais e para o projeto Recriar, tá bom? Muito bem, eu queria conhecer aqueles que estão nos visitando nessa noite. Tem alguém, pela primeira vez, um instantinho, se coloque de pé, só para a gente ver você e dizer que seja bem-vindo. Nossa, quanta gente aqui à minha esquerda. Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês. E à minha direita aqui, né, a Ju já falou, é farmacêutico, trabalha lá com a Ju. Seja bem-vindo, tá bom? Vamos aplaudir ao Senhor pelos esses visitantes. Deus abençoe vocês. Vocês vão receber um cartãozinho, tá bom? Preenche, para a gente mandar depois um agradecimento para vocês, tá bom? Vamos se colocar de pé, igreja. Nós, nesse momento, vamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, tá? E eu quero deixar aqui um versículo para os irmãos. No momento de adoração, você pode sair do seu lugar e entregar o seu dízimo e a sua oferta. Lucas capítulo 16, verso 10 e 11, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Irmãos, esse versículo aqui, ele nos traz um contexto muito precioso, porque quando a gente traz o dízimo e a oferta, a gente sabe que isso nós fazemos com gratidão, mas ao mesmo tempo é um desafio para nós, principalmente no período que nós estamos vivendo. Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar a administrar as nossas finanças, que elas são tão importantes quanto outras coisas na nossa casa. Quando a gente traz o dízimo, a oferta, entrega, né, uma entrega, olha só, uma entrega do dízimo e a oferta, é a mesma coisa da sua entrega quando você canta o louvor, quando você ora, né, quando você busca a Deus. A entrega do dízimo e da oferta, ela é tão espiritual quanto qualquer outro ato que nós temos. E o Senhor, Ele quer nos ensinar a administrar aquilo que Ele tem nos dado. Porque acredite, se você tem o que você tem, saúde, emprego, recursos, é porque Deus tem te dado. A gente acha, não, eu conquistei com meus esforços, né, com os estudos. Sim, sem dúvida, isso aí ninguém vai tirar de você. É verdade, você trabalhou, você suou, você se dedicou fazendo um curso, uma especialização. Mas acredite que se não fosse Deus, querido, você poderia fazer o maior esforço da terra. Ia ser que nem um saco furado. Você ia nem ver a cor do dinheiro. Apesar que ultimamente, né, tem sido assim, não tem nem visto a cor do dinheiro, porque as coisas estão tão caras ultimamente, né? Mas o dízimo e a oferta, irmãos, é um desafio, né?
Então, que você nessa noite seja desafiado a também adorar com os recursos que você tem. Nós lembrando que vamos ter as intercessoras ali pertinho, e você também, se quiser, pode colocar ali no papel o seu pedido de oração, tá bom? Então vamos adorar a Deus. O casal aqui recebeu o cartãozinho já? Já? Tá bom, que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem mereceu. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar.
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, amém? Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Querido Deus, Senhor e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por cada oferta aqui depositada, por cada dízimo aqui depositado, Senhor. Consagramos ele a Ti, consagramos para a Tua obra, para Teu louvor. Que o Senhor assim abra a porta àquele que precisa, ó Pai. Obrigada por cada um, em nome de Jesus. Amém. Essa próxima canção diz que o Senhor, Ele traz-nos a cura. Ele é a nossa cura. Não sei qual é a cura que você precisa. Às vezes não é uma cura física, às vezes é uma cura emocional, é uma cura financeira, mas que você creia que o Senhor, Ele é a cura que você precisa. O Senhor, Ele é a cura que a nossa nação precisa. Amém? Glória a Deus, que você possa ter aí no seu coração a presença do Senhor e diga: Senhor, eu preciso da cura que só o Senhor pode me dar. Eu preciso, ó Deus, da mudança que só o Senhor pode me dar. Eu creio que o Senhor é a cura para a minha vida. Eu creio que o Senhor é a cura para o meu problema. Enquanto cantamos, se você quiser depositar aos pés do Senhor aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser mudado, sinta-se à vontade na presença do nosso Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Diga: confio em Ti, confio. Confiamos em Ti, ó Deus. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Aleluia. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida.
coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E creia que a sua causa não é impossível para o nosso Deus. Ele tem a resposta certa. Então cante nada. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens nada em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. É tudo. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Diga, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Senhor, e na tua presença, ó Pai, nós depositamos, ó Deus, a nossa confiança, ó Deus. Os nossos medos, os nossos anseios, as nossas necessidades, ó Deus, estão no teu altar, ó Deus. Porque no tempo certo, ó Deus, na hora certa, nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai nos responder, Senhor, e nos trará a vitória, ó Deus. Seja o sim, seja o não, ó Deus, nós estamos depositando a nossa confiança em Ti, ó Deus. Porque o Deus, Senhor, é o Deus do impossível, ó Pai. Nós Te adoramos, ó Deus, com alegria em nosso coração e gratidão nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor, aplauda ao Senhor, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Obrigado, gente. Deus abençoe. Pode se assentar, queridos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Se você tem a Bíblia em papel ou no celular, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores.
Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém, igreja? Olhe para cá, por gentileza. É interessante que antes da pandemia, nós estávamos aí, né, cada um no seu dia a dia, nos seus compromissos, nas suas responsabilidades. Estávamos trabalhando, algumas pessoas tinham as suas empresas, algumas pessoas tinham a sua rotina normal. Mais de um ano se passaram, a pandemia chegou, trazendo consequências terríveis na vida de muita gente. E, na verdade, essa consequência, ela continua sendo sentida por cada um de nós. Por exemplo, pessoas que trabalhavam por conta da pandemia, empresas se fecharam e hoje ela não está trabalhando mais. Algumas pessoas que eu sei, elas ainda não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Isso é só um exemplo. Mas quantos empresários, quantas pessoas que sonharam há anos com suas empresas e, de repente, por causa da pandemia, tiveram que fechar as suas portas e, de repente, até ficaram com muitas dívidas. Quantas pessoas nós vimos durante esse período todo, perdendo seus familiares, seus amigos, seus irmãos em Cristo, por causa do Covid. A grande verdade é que talvez, assim como eu, você também já deve estar cansado de ouvir falar sobre o Covid. Mas, infelizmente, ainda paira no ar esse tipo de informação. Algumas pessoas ainda sofrem as consequências dessa situação. Algumas pessoas ainda estão lutando contra isso. Enfim, cada um está vivendo de acordo com aquilo que pode. E talvez a sua realidade nesta noite também seja assim. Muitas coisas acabaram sendo difíceis para você. Agora, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre uma situação que vivemos no dia a dia, na nossa rotina, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja na vida acadêmica. Cada um de nós, no nosso contexto, sofremos com alguma coisa. É impossível você conversar com alguma pessoa e não se deparar com a luta, com a dificuldade que ela enfrentou e ainda está enfrentando. Agora, quando a gente traz isso para a nossa realidade, a nível de igreja, pessoas que servem a Deus, não é diferente. Por conta de toda a pandemia, de toda a dificuldade que atravessamos, e como eu disse, reforço, ainda estamos atravessando, a vida espiritual de algumas pessoas, na verdade, também fraquejaram. Também tiveram consequências ruins. Por exemplo, algumas pessoas que eram tão fervorosas na oração, talvez por conta do desgaste, dos problemas que elas tiveram, elas desanimaram de orar. Isso acontece. Talvez algumas pessoas que eram tão animadas de estar na igreja, de frequentar os cultos dominicais, talvez pelos problemas que elas tiveram nesse período, isso afetou a sua vida espiritual, trazendo desânimo, trazendo até mesmo afastamento das coisas de Deus. Isso acontece, gente. Se é que você que está aqui nesta noite também não está enfrentando esta realidade. Você está aí, de repente, lutando para se manter de pé.
E não digo isso só na sua vida acadêmica, para você pagar o seu boleto bancário lá, né, da mensalidade, mas talvez se você tem uma empresa, você para pagar ali os seus fornecedores, e você espera receber dos seus clientes, enfim. E a vida espiritual também tem esses problemas, essas situações difíceis de serem administradas. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma grande realidade de uma igreja que parece, quando você lê aqui o texto, uma igreja que lutou e parece que na hora H ela fracassou. E eu acho que isso seria para nós a pior coisa a acontecer. Você remar e, como dizem aí, morrer na praia, né? Você já viu esse ditado? Nadar e morrer na praia, né? Alguma coisa assim. Sabe, meus irmãos, às vezes isso na nossa vida espiritual acontece. Mas nesta noite nós precisamos dar ouvido ao que o Espírito de Deus diz à igreja. E quando eu falo à igreja, não estou falando para paredes, eu estou falando para pessoas. Aonde você precisa abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração nesta noite, para entender o que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar no teu coração. Porque acredite você que se algumas pessoas, elas não passaram por esse tipo de experiência, frieza espiritual, elas estão prestes a passar por isso. E nesta noite nós precisamos alertar o nosso coração, despertar os nossos pensamentos e saber, opa, peraí, isso não pode acontecer comigo. Porque o que na verdade, essa palavra, as igrejas da Ásia daquela época, era nada mais, nada menos do que um alerta. Mas infelizmente, no contexto aqui da igreja de Éfeso, ela não prevaleceu. Depois de um tempo, ela acabou morrendo. E por que ela acabou morrendo? Vocês vão ver, né, em alguns pontos que nós vamos compartilhar. Ela acabou morrendo porque está muito claro aqui nesse texto. Deixaste o teu primeiro amor. Para os casais aqui, para os casados, ou namorados, noivos, quem é casado aqui, levanta a mão, deixa eu dar uma olhada, tem bastante gente. Quem só namora, que está nesse... O Pedro, a namorada ali, né? A Georgia. E quem está noivo aí? Aqui o casal lá atrás e aqui, né? Muito bem. Quer dizer, nós temos aí... E quem está solteiro? E quem quer arrumar um namorado, um marido? Meu Deus do céu, né? Falar que está solteiro tá, né? Mas quer arrumar um namorado, não quer. Veja, meus irmãos, mas aqui cabe mais, claro, aos casados, ao namorado, né? Aquela primeira vista que você olhou, tipo que nem a Juliana, quando estava me conhecendo, sabe? Quando ela me olhou, ela falou, nossa, quem é esse cara aí? Quem é esse rapaz? Eu preciso conhecer ele urgentemente. Meu Deus. Estou brincando, né? Mas sabe esse primeiro amor que você alimentou no seu coração pela pessoa que você mais ama? É isso. E a igreja aqui, ela perdeu esse primeiro amor. Na verdade, meus irmãos, essa igreja aqui era uma das igrejas melhores que tinha naquela época. Uma das melhores igrejas. Para você ter uma ideia de contexto dela, só para você se situar, de repente você precisa ouvir esse detalhe, né, essa informação. Ela tinha ali o melhor comércio na sua região, ela tinha uma vida política agradável, ela tinha a cultura, tinha lazer em volta dela ali, né? Ela vivia um momento para os religiosos da época, um momento de religião importante para eles daquela época. Não estou falando da igreja, estou falando da região, né, que a igreja estava situada, porque até
que naquela época a deusa Diana era muito conhecida naquela época. Então as pessoas adoravam a deusa Diana. E a população também, ela era muito importante. Eles tinham uma característica específica. Então, quando você olha, tirando a questão da religião, mas era uma região boa. E é por isso que o autor aqui, ele descreve alguns detalhes importantes, aonde aquela igreja estava resistindo. Mas ela resistiu até um momento, porque depois ela não aguentou mais. E é justamente esta aplicação que nós queremos colocar para a gente pensar. Às vezes estamos lutando no nosso dia a dia, nós estamos aí enfrentando situações diversas no nosso contexto. De repente você está se esforçando para se manter firme diante de uma sociedade que infelizmente se perdeu nos seus princípios e valores, e a palavra de Deus nos fala que um abismo leva a outro abismo. Então não pense que vai melhorar, mas a gente está se esforçando, se dedicando em permanecer na presença do Senhor e fazer a vontade de Deus. Mas a gente precisa pensar como é que está o termômetro do nosso coração. Diante dessas lutas, dessa persistência que você está tendo em se manter de pé, da sua fé que você tem em Deus, da sua dedicação de servir ao Senhor, como é que está o termômetro nesta noite no seu coração? Porque quando nós olhamos para esse versículo, esse texto, nós vamos ver uma igreja que era boa nas suas obras. Se você olhar o versículo 2, vai nos detalhar justamente isso. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Jesus, então, ele está elogiando essa igreja pelo trabalho que ela fazia. Era uma igreja ativa, era uma igreja que se envolvia na obra de Deus. Não era uma igreja de portas fechadas, não era uma igreja que não fazia nada. Não, ela estava até fazendo a diferença ali no contexto da sua realidade. Eram irmãos, eram pessoas que estavam engajados na obra de Deus. Mas escute isso, que ainda não era o suficiente para mantê-los de pé. Por que isso é tão importante a gente pensar, meus irmãos? Porque de repente, você pode ser que esteja aí trabalhando, e lá no fundo do teu coração você diz, olha, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Tem gente que nem está trabalhando, nem está servindo a Deus. Mas isso é um grande erro, porque às vezes nós temos que pensar nas nossas motivações. Por que é que eu faço o que eu estou fazendo? Por que é que eu sirvo a Deus? Qual é a finalidade disso? Claro que nós sabemos. A palavra do Senhor, lá em Efésios capítulo 2, verso 10, diz que nós somos criação de Deus. E Ele já preparou tudo para nós servirmos a Ele. Sem dizer que o Espírito Santo nos deu dons espirituais para nós servirmos ao Senhor. Mas o que eu quero alertar você nesta noite é que mesmo que você diga, olha, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo algo, mas na verdade, de repente, você pode estar vivendo a realidade da igreja de Éfeso, fazendo alguma coisa, mas sem motivação. Fazendo alguma coisa só por fazer. Fazer alguma coisa, porque senão alguém vai cobrar. Fazer alguma coisa, porque senão, o que vão pensar de mim? E na realidade, meus irmãos, quando nós fazemos as coisas para Deus, pelos motivos, pelas motivações erradas, mais cedo ou mais tarde, essa frieza no coração, ela vai bater na porta das nossas vidas. Porque se você começar com uma motivação errada, você vai continuar com a motivação errada. Agora, se você entende o propósito, o plano, a vontade de Deus, o contexto, por que Deus está usando sua vida ou Ele quer usar, enfim, cada um aqui tem uma história, mas você entende a motivação disso, você vai ter gás para chegar até o final.
Mesmo que nessa caminhada a sua vida possa oscilar, e isso vai acontecer na nossa vida, você vai oscilar uma vez ou outra, mas com certeza se nós sabermos a motivação correta, nós vamos até o final. E quando eu falo de ir até o final, eu estou falando da volta de Jesus. Porque todos nós fomos chamados para servir a Deus nessa terra. Todos nós fomos convocados com um soldado, ele é convocado para o exército, para trabalhar para Deus até a volta de Jesus. Não existe cristão aposentado. Você de repente pode se aposentar do seu trabalho, da sua experiência profissional, mas cristão aposentado, eu nunca vi isso. Nós somos servos de Deus até a volta de Jesus. Mas a gente pode, de repente, se enganar. A gente pode achar que estamos fazendo a vontade de Deus, que podemos estar empenhados, que podemos estar dando um bom testemunho, mas lá no fundo do nosso coração, quais são as motivações? Nesta noite, a gente tem que comparar aqui tudo, né? Quais são as motivações que fizeram você sair da sua casa e estar aqui na igreja? Quais são as motivações que te levam para ler a palavra de Deus? Quais são as motivações que te fazem dobrar os joelhos e orar na presença do Senhor? Quais são as suas motivações de dar um testemunho lá no seu trabalho? Qual é a motivação maior, meus irmãos? Se não for o amor, não adianta nada. Porque eu me recordo, e se você quiser acompanhar, fique à vontade, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele vai nos alertar sobre um detalhe muito importante. O título desse capítulo 13 diz, o amor. E aí o apóstolo Paulo, ele fala a partir do verso 1, dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, ou seja, só faz barulho. E pior, só incomoda. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, escute isso, se não tiver amor, nada serei. E aí no verso 3 diz, ainda que eu dê aos pobres, é por isso que a gente pode correr um risco, de repente você está ajudando alguém, né, fazendo uma boa ação, e não se esqueça, boa ação, tem várias pessoas, até instituições que fazem muito melhor que a gente, mas às vezes a gente pode estar enganado, está fazendo uma boa ação, mas não é aquilo que Deus quer. E aí diz no verso 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso valerá. O que isso quer dizer para nós? Que você pode fazer qualquer coisa nessa terra. Mas se for pela motivação errada, você pode se frustrar lá na frente. E nesta noite, com certeza, o Senhor quer falar isso, já está falando ao teu coração. Para você, nós avaliarmos as motivações. Por que é que eu faço o que eu faço? Porque senão, meus queridos, se você não chegar a uma conclusão, você mais cedo ou mais tarde vai, de repente, tropeçar, e esse tropeço, ele pode ser uma queda muito ruim, e você não vai conseguir se levantar novamente. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Que a gente precisa analisar, assim como ele disse naquele dia, para aquela igreja. E o Senhor também está falando isso ao nosso coração. Quais são as motivações? Por que é que você participa da ceia? Porque outros participam? Por que você é batizado? Porque outro se batizou, era seu colega? Por que é que... Porque eu tenho para mim que todo aquele que é salvo,
que realmente é convertido, aquela pessoa que realmente teve uma experiência profunda com Jesus, genuína, de entrega do seu coração, dizendo: Deus, Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados. Ninguém que se entrega desse jeito fica do mesmo jeito. E por mais que ele tenha altos e baixos na sua vida, ele sabe que Deus está com ele. Por mais que ele tenha frustrações, decepções, erros até na sua trajetória, mas ele sabe que Deus, ele está lá de braços abertos para nos acolher. E quem sabe, meus irmãos, seja essa a realidade de você nesta noite. Ações, Deus. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque a gente precisa levar muito a sério a nossa vida espiritual. Por causa da pandemia, parece que algumas pessoas, a expressão é essa, relaxaram. Parece que algumas pessoas se acomodaram. Parece que algumas pessoas entraram numa zona de conforto, que estão esperando não sei o quê, para algo mudar na vida delas. E na grande verdade, estou dizendo isso porque qual é a sua motivação? Que você, de repente, se levanta para trabalhar. Qual é a sua motivação? Cada um aqui, se eu perguntar, teria um tipo de resposta. Qual é a sua motivação que você se casa? Porque você namora, você se noivou e você se casa. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação que você se inscreve num curso, numa especialização, e aí você dedica do seu tempo, do seu dinheiro para fazer isso? Qual é a sua motivação? Ora, meus irmãos, se nós temos motivações nessas situações que vivemos nessa vida, a gente também precisa entender qual é a minha motivação do reino de Deus, para as coisas de Deus. Porque eu acredito, não estou falando isso como pastor da igreja, mas eu estou falando como um servo de Deus, um filho de Deus, porque as mesmas motivações que de repente me fazem levantar mais cedo, acordar e ir trabalhar, é a mesma motivação, se não maior até, de servir a Deus, de se dedicar nas coisas do reino de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, um dia o seu trabalho vai ficar, um dia essa caixa de som aqui vai ficar, um dia esse templo vai ficar, um dia a sua casa, o seu carro vai ficar, e a eternidade. Nós estamos falando de vida espiritual, nós estamos falando de motivação. Nós estamos falando de o que é que faz, o que é que te move para servir a Deus. De repente você está aí fraquejando, você está aí mais ou menos, de repente você está em cima do muro, porque talvez a sua motivação não foi a correta. Mas aí há um grande perigo nisso tudo. Há um grande perigo, acredite nisso. Porque o Senhor, Ele alerta aquela igreja. E aí Ele diz, né, a igreja no verso 5 e 6, lembra-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Ainda tem alguma coisa. Tem um ponto positivo aí, nesse caldo todo. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Olhando para essas palavras, meus irmãos, a gente precisa entender que Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador, Ele está dizendo algo no teu coração, que você precisa praticar as mesmas obras que você praticava lá atrás. Independente de pandemia, independente de crise econômica,
independente de situação, um problema na família. Porque o que a gente mais ouve, talvez você também já teve essa experiência, o que a gente mais ouve as pessoas dizendo é assim, quando eu resolver, ela diz assim, ó, quando eu resolver, não é nem Deus, né? A gente não tem capacidade para nada. Aí ela diz assim, quando eu resolver o meu problema na minha família, aí eu vou para a igreja. Coitado. A gente não tem capacidade nem de respirar, se Deus não quiser. Quando eu arrumar um emprego, eu vou dar uma oferta para a igreja. Aí, não consegue aquela promoção, então esquece a oferta na igreja, né? Quando a minha vida melhorar, quando eu resolver esse detalhe, sabe, aquelas coisas que a gente sempre diz, mas que, na verdade, meus irmãos, está muito longe do nosso alcance. E aí Jesus vem e diz, aonde vocês caíram? E de repente não seja nenhum pecado, não seja nem algo nesse sentido, mas foi o esfriamento no coração, foi a motivação, né? E aí o Senhor, nas suas palavras, diz em Mateus capítulo 22, algo que nós devemos praticar todos os dias. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De todo o seu coração, não é mais ou menos. Deus não quer o seu amor meia boca. Ronaldo, vem cá, por gentileza. Você gostaria que a Sandra te amasse pela metade? Não. Cadê a Sandra? Ô Sandra, você está longe aí? Você gostaria que o Ronaldo te amasse pela metade? Não. Obrigado. Só isso, viu? Nem a gente, como ser humano, gostamos de ser amados pela metade. Que dirá Deus? Como é que está o termômetro do teu coração? Eu fico imaginando, hoje é noite de ceia, a gente avaliar, lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Imagine se Jesus tivesse dado a sua vida pela metade. Imagine você se o perdão dos seus pecados fosse pela metade. Imagine se a sua salvação fosse pela metade. E a palavra, né, está dizendo para nós, para mim e para você, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Ele nos amou por completo. Não foi um amor qualquer. Não foi um amor pela metade. Ele deu o seu único Filho, é o que diz lá em João 3,16. Ele deu o seu amor completo. Jesus deu a sua vida completa. Quando Jesus estava lá sendo crucificado, e ali nos seus últimos minutos, Jesus disse, está consumado. Foi completo. Não foi pela metade. Agora, meus irmãos, a gente pensando aqui no final, para nós orarmos juntos, eu quero reforçar esse versículo que é tão importante, que precisa realmente fazer a diferença na nossa vida. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se das obras que praticava no princípio. Arrependa-se, lembra-se e volte. Aonde foi que você tropeçou? Precisamos perguntar para nós, no nosso coração, aonde eu tropecei? Aonde que o termômetro do meu coração foi lá no nível 0 ou abaixo de 0? Aonde, em que momento? A gente precisa pensar sobre isso. Se lembrar de onde a gente caiu. Eu me recordo que nessa mesma situação, o filho pródigo viveu essa realidade. E a gente sabe, conhece a história, alguns pelo menos, que ele pediu a herança que ele tinha para o seu pai. Olha, pai, me dá a herança, eu quero viver minha vida, eu quero gastar, eu
eu quero se divertir, não quero mais saber de nada. Me deixa, pai, dá o que é meu, eu vou viver a minha vida. Eu sou dono do meu nariz. E aí a gente sabe que ele gastou aquilo que ele tinha, ele chegou num momento do fundo do poço, deplorável. Só que diz o texto para nós, lá em Lucas capítulo 15, para você se recordar, que é tão importante isso para nós. Verso 17. Caindo em si, a ficha caiu para ele. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? É essa ficha, muitas vezes, meus irmãos, que precisa cair para nós. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo, que ele se lembrou da casa do seu pai. E aí diz o texto, né, que ele se arrependeu, porque o verso 18 diz isso. Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que o arrependimento, ele é uma decisão do nosso coração. Essa noite você tem que decidir alguma coisa. Deus está falando com você. Aonde você caiu? Então é cair a sua ficha, se lembrar que você tem um Pai, que você tem um Deus que cuida de você. Aonde foi que você caiu? E aí se arrepender, porque não há nada demais se arrepender e voltar para os braços do Pai, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele rejeita o soberbo, mas concede graça aos humildes. E o arrependimento, meus irmãos, nada mais é do que você se colocar de volta nos caminhos do Pai. Assim como esse filho pródigo fez. E ele voltou para o pai, achando: mas eu nem sou mais digno. Mais ou menos assim, eu estou sujo. Será que meu pai vai me receber? Como vai ser essa situação, essa abordagem? Mas eu vou voltar, eu tenho um pai. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, então eu vou lá. E aí diz o texto que aquele pai, vendo ele de longe, foi lá e abraçou aquele filho. E meus irmãos, quando a gente pensa sobre de volta a esse primeiro amor, eu acredito que esse é o desejo de Deus também para com cada um de nós. Ele também tem essa expectativa de ver você se aproximando dele. Às vezes a gente coloca obstáculos, dificuldades, dizer: mas eu estou assim, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai me receber? Será que vai ser isso? Como é que vai ser daqui para frente? Não, o nosso Pai Celestial, Ele também está de braços abertos para nos receber. Mas você precisa nessa noite, sabe, se arrepender, lembrar-se de onde caiu e voltar ao caminho. Voltar a esse primeiro amor. Feche seus olhos, por gentileza, vamos orar. O Senhor está falando com você nessa noite. E o Senhor está dizendo para você, com certeza Ele já está falando: volte, filho, volte, filha. Volte a esse primeiro amor. Lembra-se de onde você caiu, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Enquanto você ora, enquanto você está aí pensando, refletindo. O que é esse primeiro amor? Esse primeiro amor é quando talvez você orava mais. Talvez você tinha horas em oração, em entrega na presença do Senhor, e você hoje não ora tanto assim.
Talvez o Senhor está dizendo para você: filho, volta a ler a minha palavra, porque a minha palavra é alimento, e você não está mais lendo como você lia. E o Senhor está dizendo para você: volte a ler a minha palavra, filho. Eu quero falar com você. Filho, eu quero tanto falar com você. Esse desejo de voltar ao primeiro amor não é só nosso, mas é o desejo de Deus também. Ele espera isso de você e de mim. Talvez Deus está falando aqui nesta noite para você: filho, filha, volte a jejuar, volte a buscar a minha presença. De madrugada, filho, lembra quando você se levantava no meio da madrugada? Eu gostava tanto de ver você ali, com os joelhos dobrados, filho, filha. E talvez o Senhor está falando isso para você nesta noite: volte a me buscar de madrugada, porque você se esqueceu desse primeiro amor. Esse convite é para todos nós, é para mim e para você. É tempo, meus irmãos, de voltar para Deus. É tempo de correr para os braços do nosso Pai. Porque a palavra de Deus diz: ao vencedor dar-lhe-ei o alimento da árvore da vida. Eu quero fazer um convite para você. Se você se afastou, se você se sente assim, frio, que a sua fé esfriou, queria que você se colocasse de pé e a gente orar junto. Tem alguém aqui nessa noite que quer orar junto comigo, dizendo: Deus, eu me arrependo, eu quero voltar aos teus braços. Tem alguém aqui nessa noite? Se coloque de pé para a gente orar junto. Não tenha vergonha, a gente só quer orar, só vamos orar juntos. Tem alguém? Amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Amém, glória a Deus. É isso, irmãos, é Deus, é você e Deus, não é eu estou aqui sendo um canal, um instrumento. Tenha vergonha, meu Deus, eu sou o primeiro, eu já estou de pé, eu já estou. Mas há mais alguém aqui lá atrás? Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém aqui que sente isso? Deus, olha, eu esfriei. E não estão falando assim de pecado, de inferno, nada disso. De repente, aquele seu relacionamento com Deus, sabe, que de repente você ouvia Deus, e nesta noite, a partir dessa noite, você quer ouvir mais Deus falando com você, você quer ouvir o Espírito Santo. Tem alguém mais? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Estamos juntos nessa caminhada. Mais alguém? Amém, glória a Deus. Oh Deus, vai tocando no coração dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Se você sente isso, se coloque de pé. Eu vou até em você colocar. Deus, toma nas suas mãos teus filhos, Pai, que aqui nesta noite estão se colocando de pé, Senhor, que estão dizendo: ó Deus, o amor esfriou, Pai, e o Senhor está nessa noite recebendo você de braço aberto, querido. O Senhor está trazendo um renovo no teu coração. Não há vergonha para nós, não, nada disso. Às vezes o diabo coloca isso: não levanta não, fica aí que é desse jeito que eu quero. Mas o Senhor está te renovando, está colocando aquele primeiro amor que você precisava. Oh Deus, vai tomando nas tuas mãos a vida desses irmãos, dessas pessoas, Pai, cuida deles. Só o Senhor conhece o coração deles como está nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, visita cada um deles, Pai. Eu não sei o motivo de cada um deles, Senhor, mas Tu conheces, Pai. Visita cada um deles nesta noite, Senhor. Nós viemos aqui para ter um encontro com o Senhor. Nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, Deus. Por isso, em nome de Jesus, Deus, estamos aqui para dizer: Pai, estamos voltando. Estamos voltando para casa. Estamos voltando, Senhor, para os Teus caminhos. Estamos voltando, Senhor, para os Teus braços. Filha, filho, em nome de Jesus, eu estou aqui para cuidar de você. É isso que o Senhor está dizendo para você, querido irmão, querida irmã. Você que está sentado,
Avalie como é que está o termômetro do teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oramos por essas vidas. O Senhor está recebendo cada vida, Senhor, cada oração que está sendo feita aqui nesta noite. Porque só o Senhor sabe, ó Deus, o que fez esfriar esse coração. Só o Senhor sabe, ó Deus, o que fez. Qual foi o motivo, Pai? Ó Deus, em nome de Jesus, aquece esse coração nessa noite. Aquece os nossos corações, Deus. As lutas têm sido tão grandes, Deus. Os desafios, Pai, que muitas vezes têm esfriado o nosso coração. Às vezes, Pai, as lutas têm nos levado para longe de Ti, Senhor. Mas nesta noite, Pai, o Senhor está abrindo caminhos, abrindo portas, Deus. Em nome de Jesus, querido Pai. Em nome de Jesus, querido Deus. Estamos aqui clamando ao Senhor. Cada um de nós, a começar em mim, ó Deus. Aquece o meu coração. Aquece a minha vida. Ó Deus, que eu não venha esfriar em nome de Jesus. Ó Deus, muitos aqui estão voltando para os Teus braços, Pai. Muitos aqui estão voltando de volta para os Teus caminhos. Não sei o que fez parar, ó Deus, mas em nome de Jesus, que nessa noite seja um marco, Pai, de voltar à intimidade com o Senhor, de voltar a ter aquele momento com o Senhor, Pai. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Nessa noite estamos aqui orando ao Senhor. Cada um de nós, Pai. Cuida, Senhor, de cada um que se colocou de pé. Vamos ficar todos de pé nesse momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, cada um de nós aqui nesta noite estamos prostrados na Tua presença, entregues ao Senhor, para que, ó Deus, o Senhor venha aquecer novamente o nosso coração. O Senhor está trazendo cada um de nós de volta a esse primeiro amor, aquele primeiro amor que aquecia o nosso coração, Pai. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade, por esse privilégio, Deus. E que se porventura o inimigo quiser trazer aqui um obstáculo, colocar frieza, nós repreendemos em nome de Jesus. E que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nesta noite, aqueça o nosso coração. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Pai, por esta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Deus seja louvado. Amém. Ainda de pé, nós vamos compartilhar a ceia do Senhor. E você que for pegando, tá bom, os elementos da ceia, você já vai abrindo, porque esses elementos eles são lacrados. Então já vai abrindo, deixando preparadinho para todos participarmos juntos, tá? Você que é batizado, está em comunhão com Deus, pegue e pode se assentar, tá bom? As alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Deus, mostra a tua graça, do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele, onde possa me achegar somente pelo Gostaria de convidar os irmãos para que levante, para que cante conosco este refrão. Ele nos lava, que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus.
texto com os irmãos em Mateus capítulo 26. Foi o último momento da ceia do Senhor Jesus. Capítulo 26, verso 26, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu queria ressaltar alguns detalhes desse texto, falei hoje de manhã, mas como nós estamos em públicos diferentes, então acho que vale a pena você também ouvir isso. A palavra do Senhor diz que esta foi a última ceia que Jesus teve com seus discípulos. A última. O último momento antes de Jesus ter sido entregue e crucificado. A ceia do Senhor, assim como também outros momentos da nossa vida, eles são muito importantes. Porque a gente não sabe se será o último, né? A Bíblia diz isso lá em Tiago, que a nossa vida, ela é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Apareceu e logo não está mais aqui. Mas o que eu quero ressaltar aqui nesse texto é que Jesus, mesmo tendo o último momento com seus discípulos, diz que ele cantou um hino, né? Cantou um hino e saiu. Para quê? Para crucificarem ele. Saiba da importância da adoração. Porque se você depois ler todo o contexto até o capítulo 28, que é a ressurreição de Jesus, você precisa entender isso. Nós vamos ver que Jesus só passou por dificuldades. Eu vou ler aqui rapidinho, só os títulos, e você vai se chocar com isso. Porque depois que Jesus, ele tomou a ceia, ele saiu, e aí Jesus foi para o Getsemane. E aí ele fala, né, lá na oração: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava sofrendo, ele sabia da dor que ele ia passar. E aí mais à frente diz que Jesus é preso. Olha só as lutas que Jesus passou. E aí mais à frente você vê que Pedro negou Jesus. E aí você vai seguindo em frente com a palavra, o suicídio de Judas. Imagine você chegando aos ouvidos de Jesus: Judas se suicidou. De repente até Jesus já sabia, né? Mas Jesus viveu com Judas. Mas aí vai passando textos e nós vamos ver mais dificuldades que Jesus passou. Jesus diante de Pilatos, sendo julgado, apontando o dedo, me perdoe a expressão, na cara de Jesus, e dizendo para ele: olha, crucifica-o, crucifica-o. Solte Barrabás. Para quem não sabe, o ladrão na época. E aí, os problemas de Jesus não acabaram aí. Não se esqueça que Jesus cantou um hino e saiu. E aí diz aqui: os soldados zombam de Jesus. E mais à frente, quando você segue, a crucificação de Jesus. Meus irmãos, eu estou falando do que Jesus passou. E aí mais à frente, a morte de Jesus. E aí, o sepultamento de Jesus. Tudo isso, ele passou por mim e por você. Mas sabe o que eu tiro como lição? É que nos momentos mais difíceis, por isso que é importante a gente estar em comunhão com Deus, estar na igreja, ter esse posicionamento que você teve, dizer: Deus, eu me arrependo, eu quero voltar ao primeiro amor. Isso é muito importante, sabe por quê? É isso que vai te dar força para você enfrentar as lutas da tua vida.
É isso que vai te dar condições. Eu não tenho dúvida para mim, porque o texto diz que Jesus cantou o hino. Ora, irmãos, como alguém, sabendo que ia passar tantas dores, iria cantar, você cantaria? Não. Muitos, hoje no contexto, o que ia fazer? Eu vou me sentar no meu sofá e vou esperar o pessoal chegar. Não, mas Jesus fez o quê? Ele cantou um hino. Não importa as lutas que eu vou enfrentar, mas eu vou cantar um hino. Tem até uma música que fala, é o hino da vitória. A gente podia até cantar, né? O hino da vitória. Sabe, irmãos, a importância disso, de você estar no domingo na igreja, de você participar da ceia, de você voltar a esse primeiro amor. Isso é muito importante, porque isso vai te dar força para você enfrentar a sua semana. Você se lembrar na hora da luta, não, Deus falou comigo, eu estava lá, a palavra falou, a palavra me tocou. Não, eu estava lá na ceia, olha, foi um memorial lindo, Jesus morreu por mim, então a minha luta não é nada perto do que Jesus passou. E aí Ele vai te dar força, né? Então, nesse sentido, vamos orar e dizer para Deus, Deus, a gente precisa de força, a gente precisa de ânimo, Pai, e consagrar esses elementos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, ó Pai, estarmos aqui, ó Pai, em comunhão, Senhor, na ceia. Pai, não tem palavras, ó Pai, para te agradecer, ó Pai, porque o Senhor entregou teu Filho único, Pai, naquela cruz, Senhor, e que a gente pudesse estar aqui, Senhor. Não tem palavras, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, Pai. Eu te agradeço, ó Pai, te peço em nome de Jesus. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Da mesma forma, vamos tomar todos juntos do cálice, em memória de Jesus. Na hora da saída, a gente tem uns cestinhos na janela, se você puder, deposite ali, tá bom? O cálice, esse cálice, né? Esse copinho aqui, tá bom? Obrigado, meninas, Deus abençoe. Volte outras vezes, visitantes, ficamos muito felizes com vocês aqui conosco, tá bom? Volte outras vezes, a casa é do Senhor e vocês são nossos convidados, tá bom? Mas vamos encerrar, vocês querem que continue? Vamos, eu continuo. Levante suas mãos aos céus. Que bom que você veio. Volte domingo que vem, tá bom? Vou estar aqui para juntos adorarmos a Deus. Querido Deus, obrigado por essa noite. Louvamos o teu nome por tudo que ouvimos e vimos e que participamos. Fica conosco, Deus, durante essa semana. Nos livra de todo mal, nos protege e nos dá uma semana abençoada. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor. Deus abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prontida está. Pois alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor.
aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor, Jesus, oh aleluia, Ele voltará, oh aleluia, para me levar, oh aleluia, Ele voltará, oh aleluia, para me levar. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos.